sentido, a gente vem discutindo uma escola que é um espaço de desenvolvimento de competências. E o que a gente precisa ter em mente? Que essas competências sociais, né, a gente valoriza bastante dentro da escola, mas muitas vezes as questões cognitivas acabam ficando um pouco de lado. Então, muitas vezes a gente tem essa crença que a escola é o lugar apenas de socialização das crianças que são crianças, jovens e adultos, que são público-alvo da educação especial. No entanto, a gente não pode esquecer dessas habilidades cognitivas que elas precisam ser trabalhadas a partir de um currículo que precisa ser flexibilizado e a partir desse olhar diferenciado que a gente vai encontrar no PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, a gente tem, nessa proposta, uma educação que é pautada nos direitos humanos e nos aspectos democráticos que a gente tem na nossa sociedade. Então, quando eu penso na educação inclusiva, eu tenho que entender como um direito humano desse sujeito estar ali nesse espaço. Isso é inquestionável. A gente já tem legislação para isso, agora a gente precisa escutar esse sujeito, porque a vez ele já tem, que a legislação dá isso para ele. No entanto, a gente precisa garantir a ele que ser diferente é uma possibilidade de estar ali sem nenhum estigma. E ser diferente vai fazer parte desse mosaico humano que é a nossa sociedade. E não há problema nenhum nesse sentido. Então, quando a gente pensa numa educação inclusiva, a gente está pensando numa educação que traz muitos desafios, né? Quando a Constituição, lá de 88, ela diz que a escola é para todo mundo, a gente enfrenta vários desafios. Porque a escola precisou se flexibilizar para atender toda essa diversidade. Então, quando a gente pensa na educação inclusiva, é preciso ter um pensar num conceito que está sempre em movimento, que nunca se fecha. Pensar sempre gerundiano, né? Está sempre se movimentando para dar conta desses processos de inclusão. Então, o aluno com transtorno do espectro autista, assim que ele chega na nossa sala de aula, ele já vai encarar um desafio. Ele vai pensar, como que eu vou ficar aqui, né? Como que eu vou mudar a minha rotina? Quando ele esbarra nessa entrada na sala de aula, o aluno com transtorno do espectro autista, ele já vê algumas barreiras, que é essa modificação da rotina dele, que muitas vezes ele tem dificuldade de encarar. E então essas barreiras, elas vão ser encontradas no nosso dia a dia. E nós, como profissionais da educação que somos, estamos ali para mitigar essas barreiras. A gente não pode ver essas barreiras como verdadeiras sentenças para esses alunos. Quando a gente vê essas barreiras que sentenciam esse sujeito, a gente vê o quanto a gente precisa caminhar e evoluir nessa educação, na perspectiva da educação inclusiva. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bastante desafiadora. Então, quando eu penso nessa educação inclusiva, eu não posso só imaginar pela questão legal. Ela não pode ser vista só como uma questão obrigatória, mas como uma prática que está pautada onde? Nos direitos humanos, e principalmente no respeito a essa diversidade, a essa diferença que ele apresenta, e nesse direito que nós temos de ser de diferente dos outros. Então, as nossas ações pedagógicas, elas precisam ser apostadas no sujeito. Como sei aonde esse aluno pode chegar se eu não aposto nele, né? Então, a gente precisa acreditar e investir nessas possibilidades que o aluno tem. Então, como eu disse para vocês, ele já tem voz, nós precisamos escutá-los, que é dar a vez para ele, fazer com que ele se sinta pertencente desse espaço propriamente dito. Então, nesse sentido, né, estou fazendo a Laura Jane correr bastante, né, Laura Jane? Na interpretação. Prometo você falar mais devagar, Laura. Então, quando a gente pensa na educação inclusiva, a gente sabe que essa educação inclusiva, ela sofre influências locais, ela sofre influências globais, ela vai sofrer influência de questões ideológicas, sociais, culturais, econômicas. E o que isso quer dizer? Que a gente precisa respeitar esse contexto desse aluno também, mas eu só consigo respeitar o contexto se eu escutá-lo.
se eu tiver uma escuta atenta, desprovida de preconceito, se eu estiver ali disponível a ouvi-lo. Então, a escola, esses contextos sociais, ela vai ser um espaço de promoção, né, de escuta, né, de interação entre seus pares, né? A gente não pode esquecer que esse convívio que a escola vai promover com seus pares, ele precisa ter trocas significativas, né? É aquilo assim, faz sentido para você, tem que fazer sentido para o nosso aluno, tem que fazer sentido para nós, né? Esse bordão está muito em moda, né? Faz todo sentido. Então, é o que significa, né? A gente sabe que as crianças autistas têm alterações semântico-pragmáticas, né? Então, para fazer sentido para ele, vai modificar comportamento, e isso é muito importante. Então, nesse sentido, quando a gente está pensando numa educação inclusiva, a gente deve criar propostas, né? Ofertar oportunidades que favoreça esse desenvolvimento integral dessa criança, desse sujeito, desse aluno, né? Um desenvolvimento holístico, né? Olhar para esse sujeito de todas as formas, né? E esse olhar diferenciado, ele foi destacado bastante ontem, quando a gente falou sobre o PEI, porque nada mais é que um olhar diferenciado para aquele sujeito, né? Então, não é o que funciona para o Pedro, para o João, para a Maria, é o que funciona, para o Pedro, para o João e para a Maria que tem transtorno do espectro autista, mas o que funciona para esses sujeitos, para essas pessoas, isso é que é importante a gente pensar. Não é uma prática voltada só para o aluno autista, para o aluno surdo e por aí vai. É uma prática voltada para aquele sujeito. Isso que a gente não pode deixar de destacar. Então, para que a gente promova uma educação inclusiva, é preciso ver a história de cada sujeito, né? Não o que funciona para essa especificidade ou outra, conforme eu acabei de falar para vocês, mas o que realmente traz ganho para esse aluno. O que funciona para ele? Por que isso? Por que a gente fala assim? Porque o que funciona para aquela criança, o que funciona para esse sujeito? Então, porque, na verdade, existem muitas formas de aprender e de conceber o mundo. E a gente sabe de todas essas especificidades e o sujeito que tem o transtorno do espectro autista tem nesse olhar, nessa cognição social. Então, nos últimos anos, a gente teve um aumento muito grande de matrículas de alunos com TEA na rede aqui no Rio de Janeiro. E isso é facilmente percebido, né, nas nossas salas de aula. Então, esse aumento também amplia os nossos desafios, né? Ele precisa também ampliar o nosso olhar, porque cada um é um sujeito único, singular. E o que é importante a gente pensar? Que esse sujeito, ele não é estático, né? Então, ele vai se transformando também ao longo desse processo, né? Ele já não é como era antigamente, ele já não é como ele era quando entrou na escola, né? E o que interessa nesse contexto da educação inclusiva é que muitos estudos eles vêm reconhecendo essa prática da educação inclusiva como sendo uma prática realizável, né, e possível, né, uma prática que dá certo, uma prática que transforma a sociedade. Então, a partir desse convívio que as crianças com transtorno do espectro autista, elas vêm para a escola, e as outras crianças também, não só essas, cria-se a cultura dessa convivência, né, desse partilhar, desse compartilhar, desse interagir com o outro. E também a escola é um lugar de acesso a direitos, né? É um lugar onde ele vai acessar, ter a possibilidade de fazer uma articulação com outros equipamentos da sociedade. Em outras palavras, a gente poderia dizer, né, que as relações humanas, elas são construídas, né? Então, podemos levá-las também para outros equipamentos da sociedade. Então, essa construção que a escola faz a partir desse convívio, dessas relações com seus pares significativas, elas vão para além dos muros da escola, né? E o mais interessante é que isso impacta a sociedade, né? Positivamente. Então, a escola, ela surge como um meio de estimulação para as crianças com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ela aumenta esse contexto dessas interações sociais para os nossos alunos. Então, essas interações, quando são significativas, quando fazem sentido e são mediadas pelos seus pares,
elas vão auxiliar nesse desenvolvimento e ampliar as possibilidades do sujeito, né? Então, a gente precisa da rotina, a rotina é muito importante para o autista, mas também a gente precisa ampliar esse repertório de possibilidades, né? Isso é muito importante. Então, eu sigo a rotina, mas cada dia eu vou ampliando, ou cada semana, de acordo com o ritmo de cada aluno, esse repertório desse sujeito, né? Eu não posso limitá-lo a essa rotina. E aí, os professores fazem toda a diferença nesse sentido, quando constroem outras estratégias, assim como todos os outros profissionais que trabalham fazendo essa articulação com o aluno dentro do contexto da sala de aula. O quanto é importante todos os profissionais estarem envolvidos nessa proposta. Então, alguns estudos a gente já viu apontam que a escola possui um compromisso com esse atendimento a essa diversidade humana, né? E a escola está fazendo esse papel, né, brilhantemente. No entanto, a gente sabe que a gente precisa caminhar cada vez mais, porque a sociedade se modifica o tempo inteiro. E é uma responsabilidade social que nós temos, né, de transformar essa sociedade. Então, é preciso conceber, nesse sentido, que a diferença, ela faz parte desse mosaico humano. Então, por que será que muitas vezes a gente ainda se incomoda com a deficiência, né? Por que será que muitas pessoas se incomodam quando tem um aluno com deficiência? Por que outros pais podem se incomodar nesse sentido? A resposta é simples, é porque a gente não convive com ela. Então, quando a gente convive com a deficiência desde a mais tenra idade, a gente aprende a respeitá-la desde cedo, né, Laura Jane? Então, nesse sentido, a Laura Jane é filha de surdos, e isso faz toda a diferença nesse contexto que ela apresenta, né, Laura? Então, a gente precisa desconstruir alguns mitos que nos foram impostos pela sociedade ao longo do caminho em relação à pessoa com deficiência. Esses estigmas, eles têm que ficar para fora da escola, né? E a partir do momento que a gente começa a conviver com essas especificidades, a gente aprende a respeitá-lo e dizer, legal, você pode ser do jeito que você é, não tem problema nenhum. É claro que a gente tem os serviços de apoio, a gente tem as interações, a gente tem as adaptações, a gente tem as flexibilizações para dar conta dessas especificidades que vão se apresentar na sala do aula. E é muito comum a gente ouvir alguns estigmas, assim como, né, alguns mitos, né? A criança com autismo, ela bate, né? Não gosta de abraço, não gosta de toque. Há muitos alunos com autismo que amam toque, né? Que adoram abraço, que adoram carinhos. Tem muito, a maioria não bate, grande parte não tem como comorbidade a agressividade. Então, a gente precisa entender que esse processo ele é singular. Cada sujeito com transtorno do espectro autista, ele vai se apresentar de uma forma única, né? E como eu disse para vocês, ao entrar na escola, esse sujeito ele vai se transformando, ele vai modificando esses comportamentos. Então, essa mudança de paradigma, por sua vez, ela vai ocasionar uma construção, uma desconstrução de crenças acerca dessa deficiência. E mais que isso, né? Ela vai mostrar para a gente as possibilidades e impossibilidades. Então, muitas crenças estão pautadas nessa impossibilidade do sujeito. Por isso que a gente precisa desconstruir, quebrar esses paradigmas, né? E respeitar o sujeito e dar oportunidades para que ele possa se desenvolver na sua plenitude. Então, nesse processo de descrenças, de crenças e descrenças, a comunidade escolar, né? Todos os envolvidos dentro da escola, todos os profissionais, todas as pessoas que compõem esse universo escolar, ela tem um papel fundamental nesse processo de desconstrução. Tanto dos alunos com deficiência e dos alunos sem deficiência também. Isso é muito importante a gente destacar, que a convivência com a deficiência, ela só vai enriquecer essa sociedade. Então, apesar da existência, como eu falei para vocês, de políticas públicas de inclusão, de legislações, a gente tem muitas legislações acerca das crianças, dos alunos que são público-alvo da educação especial, que garante a inserção de indivíduos que possuam alguma deficiência na rede regular de ensino, acredita-se, né,
que haja outras dificuldades envolvidas nesse processo. A gente sabe disso, que tem muitos desafios. Então, mas essas dificuldades no nosso caminho, elas não podem validar a proposta da educação inclusiva. A gente sabe que a gente tem esses desafios, que a gente precisa mitigar, mas elas não podem validar esse processo que é rico, que transforma a sociedade. Então, o ensino de crianças com transtorno do espectro autista, ele torna-se complexo, a gente sabe disso, em virtude de algumas dificuldades impostas pelo próprio espectro, que envolve déficits tanto na área da comunicação, da sociocomunicação, como na área do comportamento. Nós sabemos que é desafiador. No entanto, a criança também precisa se sentir desafiada, e a sala de aula é um lugar onde isso acontece demais, onde ela vai se sentir desafiada o tempo inteiro, né? E isso vai fazer toda a diferença para esse sujeito. Por outro lado, a gente pode ressaltar que mesmo apresentando algumas lacunas nesse desenvolvimento, nessas áreas, né, da comunicação, da sociocomunicação e do comportamento, os alunos com autismo são capazes de extrair muitas possibilidades, principalmente nesse meio linguístico que está sendo favorecido, né? Algumas pistas, né, que eles vão internalizar para utilizar de uma forma contextual na sua vida, no seu dia a dia, né? Quantos exemplos a gente poderia dar nesse sentido de pistas que as crianças acabaram construindo a partir desse contexto na escola, tá? Então, é bem interessante a gente pensar dessa forma. Então, apesar da complexidade do processo de inclusão na atualidade, a gente pode verificar, de alguma maneira, que esse processo ele contribui tanto para o desenvolvimento da criança com deficiência, como para seus colegas de turma. Então, a gente tem algumas pesquisas que falam sobre isso, né? E aí a gente pode citar a pesquisa do Reri, em 2016, que contempla com isso, é uma pesquisa nova, de 2016, não é tão distante nesse sentido, né? Então, e a gente gostaria de destacar, né, que as estratégias devem estimular, as estratégias utilizadas na nossa sala de aula devem estimular essencialmente a participação e a interação mútua dos alunos. Eu não posso trabalhar só com estratégias focadas para o aluno com TEA ou para o aluno com outra especificidade. Essas estratégias devem atingir a todos e a cada um, que é aquela questão do desenho universal que a gente usa, que a gente precisa usar, né? O que é bom para todo mundo, uma sociedade pensada para todos e para cada um, sem deixar ninguém de fora, né? Sem deixar de segurar a mão de ninguém. Então, nesse sentido, a gente pode ver que a prática, ela vem nos mostrando que as estratégias, né, as ações diferenciadas, utilizadas pelos professores, elas favorecem a aprendizagem dos alunos com TEA, né? Então, eu gostaria, nesse sentido, de parabenizar todos vocês por essa proposta, por essas estratégias que estão sendo trabalhadas nas nossas salas de aula. Então, a educação inclusiva, ela prevê que as ações pedagógicas, elas são influenciadas pelas concepções das pessoas envolvidas nesse processo e pelo planejamento desenvolvido nessa escola. Então, o que é importante? A gente ter uma formação constante. A gente está sempre fazendo formação para que a gente possa entender como é esse processo, né? Participar dos cursos, das rodas de conversa, participar dos GTs e de todas as outras possibilidades que essa rede nos oferta, né? Então, a gente tem uma fala do Alves, de 2016 também, que revela que as concepções dos docentes em relação à inclusão, bem como a construção de vínculos do professor com a escola e com o aluno, também demonstram importância nesse processo. Não é só a nossa formação, né? A gente precisa também estabelecer esse vínculo, a gente precisa construir esse vínculo com o aluno e com a escola. Então, nós, professores, precisamos estar muito atentos a isso, né? Nessa relação que se constrói, né? A gente tem uma fala do Mikhail Bakhtin, né, que fala que esse desenvolvimento ele vai se dar a partir da relação que eu estabeleço com o outro, porque o outro me completa, né? Porque o outro faz parte de mim, porque eu me realizo no outro, né? Que é uma fala bem interessante nesse sentido. E a gente sabe que ainda é muito desafiador, né? É desafiador encontrar caminho que leve esse sujeito a esse desenvolvimento pedagógico, né?
porque a gente precisa observar, a gente precisa estar atento nesse sentido, mas é fato que é possível, né? E isso se concretiza ao se observar o sucesso de muitas crianças, de muitos alunos da nossa rede, né? Então, quando eu observo o sucesso, né, quando eu vejo um aluno, né, tendo sucesso, né, chegando em lugares que ele pensou para ele mesmo, né, que foram traçados para ele mesmo, por ele mesmo, né? Então, a gente fica muito feliz, né? É sabido que para uns, né, o caminho é mais fácil, a gente sabe disso, e que para outros o tempo de resposta é muito mais longo. Mas eu vou dizer para vocês, ele é possível, né? Por isso que a gente precisa oportunizar que essas crianças estejam, né, esses alunos estejam nesses espaços para que a gente garanta uma interação de qualidade com seus pares, né? Então, nesse momento, eu faço aqui uma proposta para que a gente dialogue amanhã nas nossas rodas de conversa, né, que acontecerão nas unidades escolares, para vocês pensarem em quantas práticas foram possibilitadas, né, e que permitiram que os nossos alunos fossem protagonistas da sua própria história, né? Sempre a gente tem que pensar que a gente tem que estar ali como um apoio pedagógico, né? Porque o protagonista é o próprio sujeito, né? O sujeito é que faz diferença, né? E a gente está ali apoiando o tempo inteiro. Então, quantas práticas foram desenvolvidas que permitiram tirar o nosso aluno do silêncio? Quantas, né, Laura? A gente está aqui usando a linguagem de sinais, a língua brasileira de sinais, para tirar muita gente do silêncio, né? Isso é muito rico, né? Isso, sim, enche o nosso coração de alegria, da gente poder dar voz para essas pessoas, de dar vez, de poder escutar, dele poder falar do jeito que ele pode. Isso é muito interessante, né? Quantas ações nós fizemos que deram vez ao nosso aluno, né? Que ele pôde ser ouvido. E que muitas vezes, nesse caminhar, a gente não para refletir. A gente tem uma tendência a minimizar nossas práticas pedagógicas. A gente acha muitas vezes que a gente faz tão pouco pelo nosso aluno. Mas esse pouco, muitas vezes, transforma esse sujeito. Outro dia eu ouvi de uma mãe falando que ela passava a noite toda cobrindo a filha, porque a filha se descobria e ela não ficava ali toda hora cobrindo, ficando acordada, uma criança autista. E aí a professora, quando foi trabalhar o tempo, falou que quando vai dormir, que está frio, que tem que se cobrir. E aí ela não precisou mais cobrir a criança, porque a criança construiu esse conhecimento a partir da escola. Para a gente pode parecer uma questão muito simples, mas que para essa mãe que estava, ela falou que estava 9 anos sem dormir, fez toda a diferença. Então, a gente não sabe aonde a gente vai alcançar esse sujeito, né? Mas a gente sabe que a gente está ali para transformar a sociedade. Então, muitas vezes, pelo cansaço do nosso dia a dia, a gente não se permite enxergar quantas histórias foram construídas a partir das nossas práticas pedagógicas, né? Então, nesse sentido, também, toda a comunidade está de parabéns por essa construção, por essa possibilidade, por ter protagonizado, junto com os nossos alunos, essas propostas de uma educação inclusiva, de fazer diferença, de transformar a sociedade. Então, é comum que o professor do aluno com transtorno do espectro autista crie algumas representações sociais, né, a respeito do nosso aluno, do seu diagnóstico, do seu desenvolvimento e até da sua aprendizagem. É o tal currículo negativo, né, que chega antes do aluno. Eu estou mandando aí aquela aluna, Fanny, que é da família Silva, que ninguém aprende, né? Quantas vezes esse currículo negativo chega antes do próprio sujeito? Então, é preciso ter esse olhar antecipatório para o sujeito, né? E um exemplo que a gente pode dar nesse sentido, vamos pensar numa criança com autismo que tem uma fala ecolálica, né? Que repita os sons finais da sala, na fala, né? Então, eu posso dizer assim para ele, bom dia, João, e ele fica, João, João, João. Então,
Nesse sentido, a gente vai ver que a fala do João, a gente precisa ver como uma forma de comunicação e uma tentativa de dizer algo para nós. Para isso, a gente precisa elaborar estratégia para avançar nesse desenvolvimento linguístico. Mas eu preciso ouvir a fala do João, mesmo sendo uma fala ecolárica. Isso é que é importante, a gente estar desprovido de todo e qualquer preconceito, entender em que contexto o João fala com essa ecolalia, tá? Então, o processo de atendimento da criança com transtorno do espectro autista, ele precisa de um planejamento das atividades a serem executadas, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha muito no improviso, né? Que deve estar baseada em um trabalho de cooperação com toda a comunidade escolar, né? Porque a gente sabe das especificidades, a gente sabe dos desafios que é ter uma criança com transtorno do espectro autista, que ainda que seja nível 1 de apoio pedagógico, ele requer alguma atenção especial, né? Então, esse processo colaborativo, ele costuma ter uma repercussão bem positiva para o aluno com TEA, né? E para toda a comunidade escolar. Então, quando eu envolvo toda a minha comunidade escolar nas nossas práticas pedagógicas, a gente consegue que esse êxito, ele venha para toda a comunidade também, né? Então, no dia a dia, a gente já está se encaminhando um pouco, né, para o final da nossa apresentação, para abrir para as perguntas. No nosso dia a dia, é comum nós ouvirmos questionamentos como, né, meu filho vai falar? Meu filho vai aprender a ler? Né, o que gera uma ansiedade danada para nós, professores, né? Quando meu filho vai fazer o trabalho sozinho, professora Fanny? Será que meu filho vai um dia sozinho para casa? Então, muitas vezes a gente ouve esses questionamentos da família, né? Porque toda a família está envolvida nesse processo. A família é uma rede de apoio importante para nós que trabalhamos com criança com transtorno do espectro autista. E nesse sentido, eu convido vocês a fazerem comigo a metáfora entre o GPS e a bússola. Então, o GPS, nos dias atuais, ele nos mostra onde queremos chegar e o tempo que iremos gastar. Já a bússola, que é um instrumento utilizado pelos grandes navegadores portugueses, ela mostra a direção. Então, sabendo que esse caminhar humano, ele não é mensurável, eu proponho a vocês a utilizarem a bússola e não o GPS. Pois, ao invés de nós calcularmos o tempo de resposta e traçarmos o caminho dos nossos alunos, que a gente consiga juntos encontrar uma direção para eles. E que essa direção, gente, passe necessariamente pela educação e, de preferência, pela educação pública. Então, em consonância com a live de ontem, que nós preparamos esse material juntas, né? Assim como nos canta Michel Teló, não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentido, verdades e destinos. Por que e onde a gente quer chegar. Que os nossos alunos possam chegar onde eles querem estar. Um abraço a todos e muito obrigada pela partilha e pela oportunidade.